hoje, né? Mas agora vamos falar Graças de um assunto que não só a mulherada, né? Mas os homens também estão bem ligados e querendo fazer, né? Pois é, porque quem é de casa nunca pensou em fazer uma cirurgia plástica, né? A gente sempre tem alguma insatisfação no corpo. Por melhor que você esteja, você sempre está insatisfeito com alguma coisa. Mas você sabia que antes de fazer um procedimento cirúrgico, mesmo que por estética, é necessário ter um preparo, todo um preparo em uma série de procedimentos? Pois é, para falar sobre esse assunto, irá, né, esclarecer nossas dúvidas, a gente está recebendo o cirurgião plástico Tarcísio Guerra. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso. Procurar saber se alguém conhece fez, procurar indicações, como foi o pré, o pós-operatório. É importante isso também, doutor? É muito importante, porque você vê hoje, continua pessoas saindo do nosso país, para Bolívia, Venezuela, fazer cirurgia plástica com pessoas que não conhecem, quer dizer, está colocando sua vida em risco desnecessariamente. É um barato que sai caro. Tem que buscar um barato que sai caro. Então, isso ainda existe. Por mais que as pessoas estão mais informadas com a internet, com a televisão, mas elas continuam colocando suas vidas em risco. Então, tem que buscar, tem que procurar saber quem é o médico, se ele é médico mesmo, até isso tem que procurar saber e saber se ele tem uma boa formação. Escolhido o profissional, que foi o primeiro passo, o que é que deve fazer quando chega ao consultório? Escolhido o profissional, ele vai saber orientar todo o desenrolar que tem. Você tem que ter os cuidados antes da cirurgia e os cuidados durante e após a cirurgia. Os cuidados antes da cirurgia, fazer os exames apropriados, saber se aquele paciente tem algum problema de coagulação, se ele tem diabetes, como é que está a glicemia dele, como é que está os rins, ver se ele tem algum problema, alguma arritmia no coração. Então, são exames pré-operatórios que a gente chama. Dependendo, a gente pede um parecer de um anestesista, pede o parecer de um cardiologista para deixar o paciente bem. Estando bem, vem outras orientações, como, por exemplo, hidratação da pele, perder peso. Muitas cirurgias, existe um peso ideal para você fazer, para ficar com um bom resultado. Então, todos são suspender medicações que podem interferir na cirurgia. Tem algumas medicações que podem, por exemplo, aumentar o sangramento durante a cirurgia. Então, tem uma série de cuidados. Para quem é fumante, por exemplo? Fumante. É um grande problema o fumante, porque cirurgia plástica não combina com fumo. Tem que parar. O tabagismo, o fumo, ele tem mais de 2.000 substâncias que fazem mal ao corpo, piora a cicatrização, pode dar necrose de retalhos. Então, assim, você tem que orientar a suspensão do tabagismo e, dependendo do procedimento, você até aconselha a nem fazer. Não fazer. Porque os efeitos do fumo, se você parar hoje de fumar, daqui a um mês você não vai estar do mesmo jeito de uma pessoa que nunca fumou. Entendeu? Então, assim, existe um longo desintoxicação. Qual tempo seria para desintoxicar o organismo para uma cirurgia? Se é que pode. Se é que pode. A literatura informa que você tem que suspender no mínimo 3 meses. Mas assim, você vai fazer uma cirurgia mais delicada, por exemplo, uma cirurgia de face, e aí você aconselha mais tempo do que isso. E existem algumas táticas cirúrgicas também para o paciente cirúrgico, paciente que fuma, você pode deixar o retalho mais grosso, por exemplo. O retalho que a gente chama é o descolamento. A gente deixa ele mais grosso em quem é tabagista, justamente porque ele tem problema de circulação. Se quem fuma soubesse os danos que o tabagismo traz, ele não fumaria. Nem começaria, né? Porque quando a gente coloca e vê ao vivo ali as alterações que o tabagismo traz, é muito deprimente até. E o uso de anticoncepcional, doutor? O uso do anticoncepcional, a gente sabe que está relacionado a aumento de fenômenos tromboembólicos, que é a embolia pulmonar, trombose das pernas. Então, a gente orienta também a suspensão dessa medicação antes da cirurgia. Mas aí, para prevenir também os trombos, tem a meia, né? Todo o procedimento. Aí a gente entra numa parte muito importante, que são os cuidados durante a cirurgia. Durante a cirurgia. E aí a gente, por exemplo, a gente usa a bota pneumática, que é uma bota que você coloca no membro inferior e ele simula como se o paciente estivesse deambulando, andando. E você está deitado, mas ele fica comprimindo a perna de forma assimétrica para simular que você está andando, para fazer a circulação do membro inferior
não provocar a formação de trombos. Usa durante a cirurgia e após a cirurgia? A gente coloca para o paciente durante e após, até ele sair do leito para andar, porque nada substitui a deambulação. A gente tem essa recuperação mais precoce, justamente por isso. Porque quando o paciente sai da cama, sai do leito de uma forma mais rápida, Sim. ele vai diminuir, com certeza, as complicações. E a meia usa durante quanto tempo? A meia a gente usa durante e após uns 15 dias. 15 dias, com aquela meia super confortável. Isso, mas é... No pós-operatório, independente de que tipo de cirurgia, é indicado sempre fazer as drenagens? Ou não? Depende da cirurgia? Depende da cirurgia, depende do cirurgião também, depende da técnica que você utilizou. Sim. Entendeu? Por isso que o paciente tem que seguir as orientações de cada cirurgião. Por exemplo, a prótese mamária. Uhum. Algumas pessoas ficam na dúvida se no pós é necessário ou não a drenagem. No nosso caso, a gente não utiliza para prótese mamária a drenagem linfática. Só aqueles pacientes que estão muito incomodados, que tá uma recuperação mais lenta, a gente recupera, mas não é a nossa rotina. Sei. Embora quem faça não esteja errado também, é só uma questão da técnica que você utiliza. Né? Hoje em dia, no seu consultório, os pacientes entram lá procurando mais que tipo de cirurgia, doutor? A cirurgia mais procurada é o implante mamário. É a cirurgia mais realizada no mundo. Sim. Nos Estados Unidos, para você ter ideia, no ano passado, 290 mil mulheres submeteram a procedimento de implante mamário estético, porque de reconstrução mamária também teve mais de 100 mil. E os homens, os meninos, estão procurando mais? A vaidade, os homens estão se cuidando cada vez mais. Eles estão procurando? O que procuram mais? O que buscam mais? Na nossa clínica, eles procuram mais para fazer tratamento de ginecomastia, que é aqueles homens que desenvolvem o tecido mamário das mamas. E a outra cirurgia é da orelha de abano, né? Que é a deformidade congênita, eles têm a orelha um pouco proeminente. Sim. E eles procuram. Mas assim, tem casos também de procurar para colocar implante mamário também. Olha aí. Mas a gente não recebe muito não. Não, né? A gente estava falando em implante, em prótese. A maioria hoje das mulheres que pode colocar, opta por colocar, inclusive as famosas, né? O senhor trouxe algumas fotos aqui que a gente vai mostrar. Já Aí você vê o maior símbolo de beleza atualmente, né? Gisele Bündchen. E você vê claramente, embora ela negue, mas ela não gosta de tocar nesse assunto. Que ela colocou sim um implante, claramente você vê. Até quem não entende percebe, né? Se fala que ela colocou a prótese 255. 255 para o tamanho dela é um tamanho pequeno. Exatamente. Você vê, percebe que fica uma harmonia, não fica feio, não fica aquela coisa muito chamativa, né? Fica mais natural. Embora ela seja alta, mas é uma tendência hoje em dia que as pessoas procurem próteses menores. Muitos famosos até estão trocando as próteses e colocando próteses menores. Carolina Dickmann colocou uma pequena e ainda daquela do perfil baixo. Só eu vi uma declaração dela, porque quando ela teve o segundo filho, o peito ficou, esteticamente não ficou legal e ela optou por colocar, mas é uma coisa que é quase um peito natural, né, doutor? Perfil baixo, pequena. Exatamente. Ai, meu Deus. Tem mais foto aí? Na nossa clínica, o pessoal hoje em dia procura muito e a primeira coisa que eles dizem, olha, eu quero uma mama mais natural. Aí você vê a Scarlett aí também. Ela tinha mama grande, fez a redução, depois colocou prótese, depois trocou por uma prótese menor. E aí já está uma prótese bem pequena. As pacientes falam que se sentem mais confortáveis de usar um vestido, fica mais confortável. Mas você vê a influência da mídia no comportamento das mulheres, né? Doutor, com relação à escolha, né, do tamanho, a gente está falando muito nos tamanhos, né, a tendência de cada vez ser menor, mais natural. Às vezes a mulher vai no consultório e diz assim, eu quero colocar 300 ml. Aí vai muito de acordo com o olhar médico, né? A paciente tem que estar consciente disso, não é o que ela quer, o que o corpo dela tem toda uma proporção, não é isso? Tem toda uma proporção. Isso é muito importante, porque as pacientes, mas a minha amiga 500 colocou, a minha amiga colocou, eu sou parecida com ela, ela colocou 320 e ficou bom. A gente estava falando disso antes de entrar no ar, né? Exatamente, mas não existe. Cada paciente é uma paciente diferente. Existe a textura da pele, existe o tórax. Então, no nosso consultório, na nossa prática diária, a gente utiliza um modelo mais matemático. Sim. A gente
mede a base da mama, a gente mede a distância da areola para o sulco, para a fúrcula, vê toda o tórax, altura, peso, e de lá a gente faz uma triagem, fala para a paciente que o número mais harmônico para ela seria aquele. Eu dou 3 números para a paciente. Doutor, eu acho que é uma dúvida de muita gente. As próteses hoje precisam ser trocadas ou são vitalícias? Hoje a gente está na 5ª geração dos implantes mamários. A primeira cirurgia foi em 62. Então, de lá para cá, evoluiu muito as próteses. Então, hoje a recomendação não é que existe um prazo de validade que se tem que trocar. A recomendação hoje é que os pacientes devem, sim, ser acompanhados por um cirurgião e ele ver se existe alguma contratura, se existe alguma ruptura, dependendo, fazer algum exame de imagem, ultrassom ou uma ressonância, que é o melhor exame. De quanto em quanto tempo isso? Os americanos recomendam que com 10 anos, se você nunca fez nenhum acompanhamento, com 10 anos você tem que fazer uma ressonância. E a partir daí, a cada ano, você ser avaliado por um cirurgião. A gente até faz isso antes. A gente recomenda que o paciente nunca desapareça do consultório, sempre fique indo, tirar suas dúvidas, veja se está com... Às vezes a gente surpreende que as mulheres chegam com contratura capsular, já grau 4, que é o grau máximo, e ela nem se deu conta. E como é que percebe isso? Dá para perceber quem tem, por exemplo? Como é que percebe? É um autoexame também? Um pouco de autoexame. Elas começam a deformar a mama, elas começam a ficar mais dura, e o último estágio começa a aparecer dor. Então, a paciente mais... uma mama que dói e uma mama mais dura. Só que aí, como é uma coisa que vai acontecendo todos os dias, é que a paciente vai se acostumando, acha que é normal. Depois, não é uma coisa que surge do dia para a noite. Sim. É uma coisa que vai leva anos para aparecer, entendeu? Então, meninas, vamos ficar ligadas. Eu já estou aqui marcando com ele para ir lá, porque o negócio está feio. Doutor, muitíssimo obrigada. Muito esclarecedora. Volte sempre. A casa é sua. Obrigado pelo convite. Muito e é obrigada. muito sempre importante a gente orientar as pessoas que estão em casa. É verdade. Né? E principalmente, a mensagem que eu poderia dizer é: procure um cirurgião bem formado. Porque isso é até utilidade pública até. É verdade. Exatamente. Isso sim. Tá com a vida, né? Brincar com vida não pode, né? É cirurgia. Verdade. Obrigada, viu, doutor? Obrigado. Olha só, gente, deixa eu aqui que eu vou dar um recadinho. Vai lá, eu volto já, porque, promoção Vitarella, investe no seu estilo de mãe. Nesse Dia das Mães, a Vitarella presenteia você, olha só, com 10 prêmios no valor de R$5.000. Eu quero, viu? O que é que faz? Basta comprar qualquer produto